O mundo de Westeros está de volta, a nova série spin-off de Game of Thrones, O Cavaleiro dos Sete Reinos, acabou de estrear na HBO, o primeiro episódio já está disponível no catálogo da HBO Max e vai sair um episódio por semana. E nesse vídeo de hoje, eu vim aqui, eu acho que eu vou botar no título, na thumb, uma coisa meio tipo manual de sobrevivência, que eu vou tentar dar uma explicada, uma contextualizada em toda a história, o que a gente vai, o que a gente pode esperar dessa série, sem dar spoiler, é claro. Eu vou dar um mini spoiler, não sei se é um mini spoiler, mas um spoiler que meio que vai dar um contexto para o que a história vai vir a se tornar, mas eu vou avisar, vou falar no final do vídeo e vou avisar antes, caso você não queira tomar esse spoiler. Mas é um spoiler bem legal, tipo, é uma informação bem legal que a gente vai descobrir sobre um personagem aí. Quando eu for dar esse spoiler, eu aviso. E, enfim, vamos falar sem spoiler agora sobre essa nova série, O Cavaleiro dos Sete Reinos. Caso você tenha ficado super perdido, o que tá acontecendo, quando que se passa isso, quem é essa pessoa, o que tá acontecendo, essa série vai pra onde, sobre o que é isso. Eu vou falar sobre tudo isso nesse vídeo de hoje pra você chegar no segundo episódio não perdido, não mais perdido. Mas não esquece de deixar seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Enfim, bora lá começar. Bom, O Cavaleiro dos Sete Reinos, como eu já falei, é a nova série derivada de Game of Thrones. E primeiramente, quando que ela se passa? Ela se passa 80 anos depois dos acontecimentos de House of the Dragon. Então aqui a dinastia Targaryen ainda existe. A gente ainda tem um Targaryen no poder, no Trono de Ferro. Mas já dando pra vocês que esse não vai ser o foco da série. Mas enfim, a gente ainda tem Targaryen no poder, só que não existe mais dragões. Mas a dinastia Targaryen ainda estava presente. E aí a série se passa 90 anos antes de Game of Thrones. Então a gente não vai ver nenhum personagem de uma série e nem da outra. A gente vai ver só os antepassados de alguns personagens de Game of Thrones. Inclusive, a gente já vê um nesse primeiro episódio. A gente já vê que tem um Baratheon, que é, né, claramente parente do rei Robert Baratheon, que é o rei que começa a série Game of Thrones. A gente acompanha aqui a história do Cavaleiro Andante, inclusive esse é o nome, acho que esse é bom já falar, que essa série, O Cavaleiro dos Sete Reinos, é inspirada em 3 contos que a gente chama de novelas, que é uma história que não é nem tão grande para ser um livro e nem tão pequena para ser um conto. Ela é no meio, ela é média. São 3 novelas contando a história do Sir Dunk, o Alto, que é um cavaleiro. Inclusive, o nome do primeiro conto, que não conta, a gente chama de novela, como eu já falei. O nome desse primeiro conto é O Cavaleiro Andante. A primeira temporada vai adaptar o primeiro conto, a primeira novela inteira. E como eu falei, o nome dessa novela é O Cavaleiro Andante, que é basicamente o que o Sir Dunk é. Ele é um cavaleiro andante. E o que isso significa? Bom, significa que ele não é contratado de nenhuma casa. Ele não tem nenhum patrão. Ele não serve a nenhuma casa específica. Não tem ninguém rico ali, bem-sucedido, do alto escalão da sociedade de Westeros, que contratou ele, que investe nele pra ser mesmo cavaleiro, proteger a casa. Enfim, ele não é isso. Por isso que ele é o cavaleiro andante, que ele anda, ele tem que ficar andando e procurando ali uns bicos pra galera meio que, pra, talvez, acreditar nele como cavaleiro e contratar ele pra fazer essa coisa, pra fazer essa outra coisa, mas ele não é contratado de nenhuma casa. Isso, inclusive, é a dinâmica do primeiro episódio, é o problema que o personagem enfrenta nesse primeiro episódio, que é ele tentando arrumar como se fosse um patrocinador pra que ele possa participar desse torneio que ele tanto falou nesse primeiro episódio, e que vai vir a acontecer aí ao longo da temporada, né? Mas ele fica nesse de vai atrás de um, aí vai atrás do outro. Depois ele vai até a tenda do Baratheon ali. Ele meio que não entende direito como é o esquema. Já dá pra gente entender mais como ele é como pessoa, né? Porque a primeira cena da série é esse cara que a gente vai conhecer, né? Que é o Sir Dunk the Tall, né? Que é o Sir Dunk o Alto, que é o nome de cavaleiro dele, enterrando como se fosse a figura paterna dele, o mestre dele, que na verdade não é mestre, né? Que é o Sir, que é também um cavaleiro que guiava ele no mundo. Inclusive, a gente tem alguns flashbacks dele criança, que ele bate nele, aí ele dá uma lição de moral, ele dá um conselho. E agora é a primeira vez dele sozinho no mundo. Então ele ainda é meio ingênuo em algumas coisas, ele não entende completamente como funciona, como que ele vai fazer para chegar em tal lugar, para fazer tal coisa, para fazer, né, tal feito. E a gente consegue perceber bem isso. E nessa jornada desse cavaleiro andante em busca de uma pessoa que acredite nele para ele poder participar desse grande torneio de Westeros, ele acaba encontrando o Egg, que é um menino carequinha, órfão, e que quer fazer de tudo para ser o fiel escudeiro dele, para acompanhar ele, para basicamente ser o faz tudo ali dele. Inclusive ele faz isso no final do episódio,
que ele faz a fogueira, ele consegue pegar um peixe, aí tá cozinhando peixe, limpa o cavalo, enfim. Ele quer fazer isso e os dois são personalidades muito opostas. A dinâmica dos dois, se você caso não entendeu, é a história é dos dois vivendo as aventuras, e aí vai ter esse lance do torneio que o Sr. Duncan tá querendo participar e ele vai atrás disso, mas isso vai girar em torno da relação dos dois. A história é dos dois, tanto que a gente fala, né, que é os contos de Duncan Egg, são esses contos que é o que eu falei, que tem 3 novelas, e essa primeira temporada, e eu tô muito empolgado pra ver isso na tela, porque já no primeiro episódio a gente consegue ver, acho que eles têm 2 ou 3 cenas juntos, e já a química deles já é muito boa, então tô bem animado pra ver o que vem na temporada, como que vai ser essa dinâmica dos dois na tela, e eu acho que vai ser muito legal de acompanhar. E sim, caso você tenha notado, essa série não vai ser igual Game of Thrones, não vai ser igual House of the Dragon, e a primeira cena da série, que literalmente o cara caga na nossa cara, essa cena foi nada mais nada menos pra mostrar pra nós, pra audiência, que essa série, igual eu falei, não vai ser Game of Thrones, não vai ser House of the Dragon, vai ser completamente diferente, tanto que antes dessa cena, a música tema de Game of Thrones, né, o tan 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 tan, começa a subir, ficar alta, e a gente pensa, nossa, agora vai vir a abertura foda, a gente vai ver, vai ser um momento épico, tanto que até eu tava comendo na hora, aí eu me distraí por um segundo olhando pro meu pão assim que eu tava comendo. Aí eu comecei a escutar a trilha, aí eu peguei o controle, voltei ainda 10 segundos pra poder assistir, porque eu falei, nossa, agora vem a abertura, vai ser muito foda. E aí não foi, aí foi aquela cena lá que serviu basicamente pra falar pra gente, isso aqui, essa série não tem nada a ver com o que vocês já viram, essa série aqui é sim puxada pra comédia, é uma coisa mais leve, é uma coisa que não é House of the Dragon, não é dramalhão, não é uma coisa épica, grandiosa, que vai ter batalha, vai envolver muita gente. A série não é sobre isso, não vai ser sobre isso. Eu acho que é legal a gente, mesmo que você tenha estranhado talvez o tom da série, eu acho que é legal dar uma chance, porque a gente já tem, como eu falei, essas 2 séries que eu tô citando aqui 1 milhão de vezes. Então tem essa série que se passa em Westeros. A gente tem o lance de ser na época medieval, então vai ter a galera fazendo merda, falando merda, as nojeiras que acontecem na época medieval. Mas não vai ser uma série super pesada de assistir, um dramalhão com 300 personagens e muita pessoa fofocando com outra pessoa, você se perde nos personagens às vezes. A série não vai ser sobre isso. E eu acho que esse é o charme da série. Ela é baseada nesses contos curtos, né? Curtinhos, são poucas páginas cada conto, que vai contar a história dessas 2 pessoas que vão se tornar amigas, enquanto um desses 2, né, que é o Sr. Duncan, o Tom, né, o Sr. Duncan Alto, que é o Cavaleiro Andante, vai em busca dessa coisa que ele quer de participar desse torneio, e é basicamente isso. É isso que deixa ela especial, porque vai ser uma série muito gostosinha de se assistir, uma série que você não vai precisar ficar pensando, lembrando o nome de muita gente, igual a gente precisa nas outras 2 séries. Vão ser episódios curtos, eles vão ter entre 30 e 40 minutos, então é o que eu falei. Esquece tudo que você já viu de Game of Thrones, é uma pegada totalmente diferente, totalmente nova, é uma pegada leve, é muito focada na relação dos 2 personagens, então não vai ter dragão, batalhas grandiosas envolvendo 5 casas, e fogo, e sangue, e destruição. A série vai se conter nesses 2, enquanto a gente vai explorar um outro lado de Westeros, que a gente nunca viu, porque as 2 séries que a gente conhece é do lado da galera do reino, né? É a galera que domina o Westeros. Então, mais agora em House of the Dragon, porque a gente acompanha a luta dos Targaryen entre eles ali, fechadinha no palácio, lá na Fortaleza Vermelha, aí tem o palácio da Rhaenyra, depois da Alicent. Essa série não. Essa série a gente vai ver do ponto de vista da galera pobre. Tanto que o Sr. Duncan fala que ele vem da Baixada das Pulgas, que é uma região super pobre ali de King's Landing. O Egg também fala que vem de lá. Então a gente agora vai ver, acompanhar esses 2 que não tem nada a ver, que a gente não vai ver eles querendo governar tudo ali, querendo fazer parte, querendo o trono pra eles. A série não é sobre isso. E eu acho que é isso que deixa ela tão especial e legal de acompanhar. Agora eu vou falar mais sobre o spoiler que eu disse que ia comentar sobre mais pro final do vídeo, mas que eu avisaria. Então fica aqui o aviso de spoiler. Eu vou comentar sobre uma coisa que vai acontecer, que na verdade uma coisa sobre os livros, sobre os contos do Cavaleiro dos 7 Reinos, que não vou revelar na série ainda, mas que eu acho informação bem legal, não acho que vai estragar a experiência de ninguém, e talvez dê até um gás a mais pra pessoa querer continuar assistindo a série. Mas, sim, é um spoiler, é uma coisa que não foi dita na série ainda. É isso, caso você queira saber, vem comigo. Caso não, tchau. Obrigado por assistir até aqui. Primeiramente, o nome do personagem,
Egg. É porque, né, a princípio a gente vê ele, o nome dele é Egg porque ele tem a cabeça raspada. Mas isso não é à toa. Ele não tem a cabeça raspada porque é o estilo dele. Inclusive, isso é uma semente que eles plantaram no primeiro episódio sobre ele ser órfão. E o que não é bem verdade. Porque o Egg é, na verdade, um Targaryen. Ele raspa a cabeça pra esconder o cabelo, né, loiro dele, que é bem característico dos Targaryen. Quando a dinastia ali tava, os Targaryen faziam filho com os próprios familiares e pra manter a linhagem, um cabelo super característico. Então ele raspa pra poder andar ali por onde ele quiser, pra poder fazer, né, essas amizades, entrar nesses lugares sem ser julgado, sem, né, ser sequestrado e falar, não, vamos pegar aqui o filho, o herdeiro do trono. O nome dele, na verdade, é Aegon Targaryen. É falado isso né, nos contos. E na série, com certeza, a gente vai descobrir isso. Pra história dos dois, meio que liga tudo. Tipo, nossa, na verdade, então esse menininho que, na verdade, não é um órfão, ele é um Targaryen, mas ele não quer ter essa vida, então ele sai do castelo, ele não vive no castelo, na mordomia, caça animal, ele vai nos bar com a galera, entendeu? Ele não é nada o que uma pessoa ali da família da realeza era naquela época, né, em Westeros, principalmente quando a gente tinha essa dinastia Targaryen. Então é um fato bem legal isso, e eu tô ansioso pra ver como que isso vai ser explorado na série, mas é uma informação bem legal. Eu acho que esse fato de ser um Targaryen conectar a série, as duas séries nessa com esse Targaryen, dele ser parente dos caras lá de trás, dele ser parente da Daenerys, isso deixa a série ainda, pra mim, deixa ela muito mais interessante. De falar, nossa, então, é legal. Enfim, vamos em frente. Eu acho que foi isso o vídeo de hoje. Acho que eu falei tudo que eu queria ter falado. Vou fazer vídeo pra cada episódio. Então, ou segunda ou terça, depende muito do que fazer um vídeo pro YouTube. Eu não recebi os episódios da HBO, então não vou assistir antes. Então, fazer, né? Vai ter que assistir o episódio meia-noite, que tá saindo meia-noite os episódios, o que é um cúmulo, porque domingo meia-noite. Mas é isso. Segunda ou terça vai ter vídeo comentando o episódio. Então é isso. Deixa aqui nos comentários o que você tá achando dessa série. O que você achou desse primeiro episódio. Se você gostou da vibe que eu falei que a série vai ser. Se você não gostou, se você vai dar uma chance, não vai dar uma chance. E não se esqueça de deixar seu like nesse vídeo. E se inscreve no canal e ativa esse sininho pra você não perder os próximos vídeos. Que vai ter vídeo de todos os episódios. Vai ter vídeo de Euforia também que tá chegando na série. House of the Dragon também tá chegando na terceira temporada. Muita coisa boa vindo aí. A gente se vê nos próximos vídeos da série O Cavaleiro dos Sete Reinos. A gente vê nos próximos vídeos de outro tema também. Então é isso. Até lá.